بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais uma edição deste programa, que é o programa de fiqh. Prezados irmãos, no que diz respeito aos tipos de impurezas invisível, tem maior e tem menor. Em árabe diz hadath akbar wa hadath asghar. O que é hadath akbar? Impureza invisível maior. E o que é hadath asghar? Impureza invisível menor. Hadath akbar, impureza invisível maior, é aquela impureza que obriga-nos a tomarmos banho. Esta chama-se hadath akbar, a impureza invisível maior. E já explicamos quando é que se diz invisível. Não serve aqui o wudu, tem que tomar banho. Quer dizer, todo o corpo deve ser abrangido com água. E hadath asghar, a impureza invisível menor, é aquela impureza, aquela descrição de impureza que a pessoa toma, mas para se livrar é somente fazer wudu. A impureza invisível menor obriga wudu, não obriga banho. É aquilo que nos obriga a banho, chama-se impureza maior. Aquilo que nos obriga só fazermos wudu é impureza menor. Então, em árabe chama-se hadath, impureza invisível. Akbar, maior. Hadath asghar, impureza invisível menor. Então, temos esses dois tipos de impurezas. Aquilo que obriga-nos a tomar banho, ou então obriga-nos a fazer somente o wudu. E temos impureza visível. Divide-se em quantos tipos? A impureza visível. A impureza visível, prezados irmãos, divide-se em 3 tipos. O primeiro é khabathun yajibu ghasluhu wa khabathun yajibu nadhuhu wa khabathun yajibu mashuhu. São 3 tipos de impurezas. Existe aquela impureza que é obrigatório lavar com água, ghasluhu. Aquela impureza que é obrigatório lavar com água. Obrigatoriamente, a pessoa tem que remover, tirar com água. E a pessoa sentir que aquilo já saiu na totalidade. Aquela impureza visível que obriga a pessoa lavar com água até o seu desaparecimento, a sua remoção total e completa. O segundo tipo de impureza visível é khabathun yajibu nadhuhu, uma impureza que somente obriga uma lavagem superficial. O primeiro é lavagem integral. O segundo é aquela que obriga a lavagem superficial. Quer dizer, não é obrigatório que lave até somente a nadh, o que é? A pessoa leva um pouco de água e salpica, só faz isto. Suponhamos um bebê de 1 mês que ainda não se alimenta senão com o leite materno. Não começou a comer papinha, tudo isso. Mas deve ser bebê do sexo masculino. Um bebê, suponhamos, de 2 meses. 1 mês, 2 meses, por aí. Mas desde que ainda não comece a alimentar-se com outro tipo de alimentos, como papinhas, bolachas, por aí. Gashima. Esse tipo de criança do sexo masculino, se urinar, é suficiente levar um pouco de água e salpicar, fazer isto. Aquilo que as mulheres fazem.
Aquilo é suficiente. Chama-se an-nadhu. Este é o segundo. Uma lavagem superficial. Mas se for do sexo feminino, aí tem que lavar. Isso não importa se tem 1 mês, 2 meses. Bebê do sexo feminino, a sua urina lava-se. Esta é a orientação do Nabi alayhi salatu wassalam. Disse, yughsalu min bawli al-jariya wa yurashu min bawli al-ghulam. Quer dizer, se um bebê do sexo feminino urinou, não importa se tem 1 mês, nasceu hoje, 2 dias, 3 dias, deve se lavar, uma lavagem íntegra. Mas se for do sexo masculino, aí deve ser uma lavagem superficial. Quando se ainda não completou aquela idade de comer outro tipo de alimentos. Então, este é o segundo tipo de impureza, aquela que é suficiente uma lavagem superficial. E temos o terceiro tipo de impureza visível, que é o khabathun yajibu mashuhu. Não é obrigatório lavar, nem uma lavagem íntegra, uma lavagem superficial. O que é obrigatório é somente a pessoa fazer uma simples massagem. Tirar somente, remover, seja com água, seja com unha, seja com khabathun yajibu mashuhu. Mash quer dizer a pessoa remover somente, seja com qualquer objeto, seja com uma vara ou pedra, não importa, o que se quer é somente a pessoa livrar-se daquela impureza. Por isso, estimados irmãos, temos que prestar muita atenção aqui na purificação. Primeiro, purificação quer dizer a pessoa sair do estado de impuro para o puro. E esta purificação é de 2 tipos. A purificação espiritual, que é a taharatul ma'nawiyya. A purificação espiritual quer dizer a pessoa livrar-se do pecado, livrar-se da descrença, quer dizer, isto basta a pessoa acreditar em Allah, praticar boas ações, já purificou seu coração. Não é uma purificação que se adquire com água ou alguma coisa. E temos a purificação visível, invisível ou espiritual. A segunda é visível ou então externa, aquela palpável. Por isso, dissemos, aqui também na impureza, a impureza é de 2 tipos. Existe impureza invisível, que é chamado por hadath, a impureza invisível, e essa impureza invisível pode ser aquela que obriga-nos o banho, hadathun akbar, aquilo que nos obriga ao banho, e existe impureza invisível menor, que é aquela que nos obriga somente a fazer wudu. E temos a impureza visível. A impureza visível, ou externa, palpável, é de 3 tipos, que são aquela que é obrigatório lavar, mayajibu ghasluhu, uma lavagem íntegra, e tem aquela que é obrigatório somente nadhuhu, a pessoa salpicar a água, que é uma lavagem superficial ou parcial, e existe aquela impureza visível, mayajibu mashuhu, aquela que somente é obrigatória a sua remoção. É um tipo de impureza, por exemplo, khabath, sujidade, um tipo de sujidade ou impureza que é somente a pessoa pode remover com unha, pode remover com pedra, pode remover, não é necessariamente obrigatório que se remova com a água. Por isso, gostaríamos de dizer ao estimado irmão que é muito importante nós conhecermos essas regras, porque irão nos facilitar a adoração. E, inshallah, na próxima lição, iremos já entrar já nos tipos de águas, que é o meio
principal para a aquisição da purificação. Precisamos conhecer os tipos de águas e que tipo de água é necessário para a purificação. Terminamos por aqui com a promessa de, inshallah, voltarmos na próxima lição. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.